Pastor Silas. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Quero dar graças a Deus por essa oportunidade rica, maravilhosa. Agradecer a confiança, pastor Jaime. E que o Senhor, mais uma vez, nós somos tão pequeninos diante da sua grandeza. E que Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, venha falar aos nossos corações através desta palavra. E nós sabemos que nós somos dependentes dEle, sem Ele nada podemos fazer, e que Ele seja, como sempre é, o protagonista deste lugar, e nós somos meros coadjuvantes aqui, apenas adorando o nome dEle, e Ele é que tem o controle, Ele que faz como lhe aprouve. E nesta noite tão abençoada, Deus, irmãos, Ele já falou comigo através dessa palavra, e eu quero compartilhar com a igreja, e nós vamos falar de lutas, vamos falar de tribulações, porque faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Está registrado no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, lá no verso 22, o texto aqui é: Jesus apazigua a tempestade, e nós colocamos o nome da mensagem, Como Atravessar as Tempestades. E Deus vai nos ensinar algumas coisas aqui muito interessantes. Lucas 8, 22. Quem for achando, se coloque de pé, para a gente fazer a leitura, em reverência à palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Até aqui. Irmãos, essa passagem bíblica fala de uma tempestade, literalmente, que os apóstolos passaram, e trouxe grande pavor, medo, preocupação. O evangelista Marcos, ele fala de um grande lago. Lucas fala de um grande lago. Mateus, ele fala que é um mar. Diz que é o mar. Mas, na verdade, é o mar da Galileia. É chamado de mar da Galileia, mas ele é um enorme lago. Mas na posição que ele se encontra, de vez em quando os ventos descem das montanhas e faz até ondas nele, faz maré. Por isso que deram o nome dele de mar, porque ele é parecido com o mar, mas é água doce. E eles atravessaram, estavam em direção à cidade de Gadara. E aí Jesus está dormindo na popa do barco e vem a tempestade. O outro evangelista vai dizer que a água entrava dentro do barco. E eles estavam a ponto de a pique, a ponto de naufragar. Irmãos, a tempestade aqui era literalmente um vento muito forte. E eu quero trazer isso para as nossas vidas, simbolizando na nossa vida essa tempestade, lutas, tormentas, adversidades que nós atravessamos. E detalhes, eles estão no meio de uma tempestade, porém Jesus está no barco. Ele fez uma promessa para nós: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse momento eles acordam Jesus, dá uma sacudida nele, e o outro evangelista vai dizer: não te importa que pereçamos? O senhor não está preocupado? Você está dormindo. Irmãos, agora, um barco que está quase para ir a pique, tem alguém dormindo. Como ele consegue? Porque ele é o príncipe da paz. Ele é a paz que excede a todo o entendimento humano. Ele está em paz. A turbulência, a tribulação em volta, mas ele é a paz. E esse príncipe da paz que deu uma promessa: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma falsa paz, mas ele dá uma verdadeira paz. Irmãos, e às vezes nós passamos por adversidade que momentaneamente parece que essa paz ela dá uma fugida. Dá-se a impressão em alguns momentos da nossa vida que Jesus está dormindo. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Não te importas o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo, Senhor, essa tormenta que eu estou passando, essa dificuldade, parece que o Senhor me abandonou. Irmãos, é interessante, quando nós passamos por adversidades, a nossa cabeça às vezes entra em parafuso,
E lógico, nós vamos questionar a Deus, nós vamos buscar em Deus. Mas eu quero citar aqui, irmãos, 3 tipos de tormentas, 3 tipos de tempestades. Por que é que elas vêm na nossa vida? Então, usando o exemplo da tempestade, eu quero falar das tribulações, das adversidades que nós vivemos. Eu quero citar 3. Primeira é a adversidade vinda do nosso adversário. Investidas do maligno, é uma delas. A segunda, provação de Deus. E a terceira, quando nós desobedecemos. Então vamos para a primeira, quando é a adversidade vinda do nosso adversário maligno. Irmãos, quando é um maligno, não tem outra coisa a fazer senão orar e repreender. E batalhar com as armas espirituais e não com as armas carnais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e denominadores do mal que estão nas regiões celestiais. Agora, mas como é que eu sei que o que eu estou passando vem do maligno, é de Deus ou eu desobedeci? Como que eu identifico isso? Irmãos, geralmente quando eu estou passando por uma adversidade que é do maligno, vem afronta. Ele afronta. Então, se você está sofrendo muita afronta, pode ter certeza que o maligno está nesse meio. Baseado em que eu falo isso? Vamos para a Bíblia. Gideão, na época de Gideão, um juiz de Israel, a nação de Israel estava sendo afrontada por um exército inimigo. O que Gideão faz? Ele vai orar. Ele vai orar e falar: Deus, nós estamos... Gideão não era um homem de guerra. Ele não era homem de guerra, mas ele era um homem de Deus. Olha que interessante. E ele vai orar, ele vai falar com Deus, e ele fala: Deus, o senhor está comigo nesse negócio? Estou. Pega seus homens e leva para o ribeiro. Mais de 30 mil homens. No final das contas, ele separa 300. Gideão, você vai lutar com esses 300. Você imagina a situação? O que Gideão faz? Senhor, eu vou botar um novelo de lã aqui, ó. E nesta noite, tem um sereno da noite, o senhor vai deixar o novelo de lã seco e vai molhar a terra. E no outro dia ele acordou, estava do jeito que ele pediu. Deus, o senhor vai fazer o contrário, o senhor vai molhar a lã e vai deixar a terra seca. E assim o senhor fez. Ele falou: Deus está comigo nesse negócio. E ele foi a peleja, irmão, não teve nem que batalhar. A batalha foi ganha porque Deus é o Deus da guerra. É Ele que vai na nossa dianteira quando nós clamamos a Ele. A segunda passagem bíblica, irmãos, que me mostra isso, o rei Jeosafá. Ele era rei de Judá. E havia 3 povos se reuniram, mais alguns, os moabitas, os amonistas, Aziz, um pessoal da montanha. E assim, irmãos, quando o adversário ele vem contra a nossa vida, ele já chega afrontando e ele manda recados. Ele fala, ele afronta. E alguém chega para Josafá: Josafá, está vindo uma grande multidão contra você. Então o inimigo ele usa isso para nos amedrontar, porque o medo ele esmorece a nossa fé. Então ele vem primeiro e bota medo, ele bota terror. E aí falaram com o rei Jeosafá: olha, está vindo uma grande multidão e lamento, mas o teu exército é muito pequeno, não dá, porque a multidão que vem contra você, não dá para você vencer. Aí o que esse homem faz? Ele vai no templo, ele vai orar. Por quê? Porque eu estou vivendo uma adversidade, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo confrontado aqui, que está me colocando numa situação embaraçosa, até de que Deus tenha me abandonado. Então ele vai orar. Aí ele ora e Deus levanta um profeta, Jaziel, e esse profeta lá no livro das Crônicas, 2 Crônicas 20:15, e o profeta dá uma palavra: não se atemorize, porque essa peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Irmãos, quando o inimigo está afrontando, a gente olha e fala: espera que eu vou ali dobrar o meu joelho e você vai ver o meu Deus entrar em ação. Aí você vai ter que bater em retirada. E assim, irmãos, lá depois, quando ele vai levar as pessoas para a peleja, ele se coloca de pé e eles falam para as pessoas: olha, creia no Senhor e vocês estarão seguros, e credes nos profetas e prosperareis. E aí eles foram, irmãos. Quando eles chegam lá, ali um monte de corpos mortos. Deus coloca um povo contra o outro e eles se mataram. Irmãos, a Bíblia diz, o relato bíblico diz, que foi tanto os despojos que eles gastaram 3 dias para pegar os despojos daqueles povos e levar para eles. Eles não levantaram um Deus, porque Deus falou: a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Então lute com as armas espirituais, ore. Tem uma outra passagem bíblica que nos mostra isso, o rei Ezequias. No 4º ano do rei Ezequias, o rei Salmaneser, lá da Assíria, ele invade lá, destrói Samaria e um monte de cidades ali circunvizinhas. 10 anos depois, já tinha trocado de rei, agora é Sanaqueribe, ele manda o porta-voz. Irmãos, é assim que o maligno faz, tá? Ele manda porta-voz, ele manda recado para afrontar. E esse homem chega e sobe em cima do muro e assim diz Ezequias, o grande rei da Assíria:
porventura o seu Deus vai livrar da mão do rei da Síria. Olha ao seu redor, Ezequias, os deuses das outras nações não puderam contra o grande rei, o rei da Síria. Ele destruiu todo mundo que veio pela frente. É assim que o maligno faz, irmão. Ele afronta e bota medo, começa a usar palavras. Olha, vai falir a empresa, olha, vai fechar o caminho, vai fechar a porta, olha, o teu filho não tem um jeito, o teu esposo, tua esposa, ele bota medo, irmãos. Mas quando vem essa afronta, tem um Deus que guarda, tem um Deus que zela pela nossa vida, tem um Deus que ele é fiel com a palavra dele, e quando isso acontece, nós não vamos contra, sair no braço, nós vamos para o joelho. Deus, eu estou sendo afrontado, mas essa peleja não é minha, é do Senhor. Deus, lembra quando Davi foi lutar contra o gigante? Senhor, tem um homem afrontando. Ele não está afrontando eu não, ele está afrontando o exército do Deus vivo, ele está afrontando o Senhor, e ele vai contra o gigante e vence no nome do Senhor. E aqui, irmãos, esse homem que já tinha destruído várias cidades, agora ele começa a ameaçar Ezequias, e Ezequias foi um homem temente a Deus, que os reis que vieram antes tinham levantado altares aos deuses pagãos, e havia ali uma idolatria, e Ezequias mandou derrubar tudo. Sabe o que esse homem fala? Porventura, Ezequias, você está acreditando nesse Deus que você mandou derrubar os altares? Olha a confusão que estava na cabeça do inimigo. Mal sabia ele que Ezequias tinha feito a coisa certa, porque esse Deus que guardava Ezequias, que guarda a minha vida e a tua, foi aquele Deus que, usando Jesus ali, falou lá para a mulher samaritana: ele procura verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Ele não precisa nada físico, ele precisa do espírito e da verdade. É assim que ele busca os seus adoradores. E esse homem começa a falar, porque o Egito, ele era uma nação forte, e nações se refugiavam no Egito, buscavam ajuda, e disseram: você está confiando no Egito, naquele caniço de cana quebrada, que você vai escorar e vai quebrar e pode espetar a sua mão? Olha só, irmãos, o que esse homem está dizendo para o povo ali de Judá, e para o rei Ezequias, e botando medo. E os reis das outras nações não puderam, porque ele destroçou tudo. Porventura, Ezequias, quem poderá salvar você da mão do grande rei da Síria? Ezequias não falou nada. Ele foi aonde? Orar. Ele foi orar. Aí de repente vem um profeta: ó, Ezequias, fique em paz, a peleja não é sua. A peleja não é sua, aguarde e verá. O que Deus fez? Ele mandou um anjo no arraial dos assírios, 185 mil homens mortos, caídos. E detalhe, o rei não morreu. O rei da Síria não morreu. Sabe por que ele não morreu? Para ele ver a mão forte do nosso Deus. Ele tinha que ver a mão forte do Senhor, porque ele estava afrontando demais, ele passou dos limites, e aí Deus falou: opa, peraí. Então, irmãos, Deus, quando nós identificamos, é um maligno que está afrontando, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, porque isso vai cair por terra, no nome de Jesus. Irmãos, eu me lembro, né, meu saudoso pai, minha saudosa mãe, que já estão no Senhor, irmãos, vinha uma adversidade, uma luta, você trazia uma péssima notícia para o meu pai, ele dizia as seguintes palavras com a maior tranquilidade: vamos orar, o Senhor nunca nos desamparou, e não será dessa vez. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Mas está desabando o mundo, vamos orar, que o Senhor é conosco. Eu tenho tantos anos de evangelho, e nesses anos todos eu tenho visto a mão do Senhor ao meu favor, e não será diferente dessa vez, meu irmão. Não é. Irmãos, eu lembrei de um fato. Uma vez, eu tinha acabado de perder minha mãe, fazia uma semana, e eu estava na igreja. Eu fui lá, imagina, irmãos, como é que você vai na igreja cultuar a Deus, com o coração triste, porque perdi minha mãezinha, que está nos braços do Senhor, tenho certeza, mas a perda momentânea é difícil. E um ministro de louvor, não sei se por falta de conhecimento, eu não sei o que foi que aconteceu com aquele abençoado, que ele disse o seguinte: meu irmão, se você não tem motivo para adorar a Deus, não venha neste lugar. Eu quero ratificar isso, irmão. Se você não tem motivo, venha nesse lugar, porque é nesse lugar que você vai aprender a ter motivo para adorar Ele. É nesse lugar que Ele vai ensinar, que Ele vai fortalecer. Se tem motivo, se não tem motivo, se passa por luta, se não passa por luta, venha neste lugar, porque aqui é que o Senhor ordena a bênção, é aqui que Ele ensina, é aqui que Ele fortalece, é aqui que Ele dá o direcionamento para a nossa vida. Então, irmãos, identificamos, é o maligno, está afrontando, tá, então é o maligno, então eu vou orar e essa luta vai passar. Então, nesse caso, irmão, não tem outra coisa a se fazer, a não ser batalhar e guerrear em oração. Ah, eu identifiquei, é muita afronta, tem alguém me afrontando, isso é o maligno. Qual de nós, irmãos, já não passamos tantas vezes por tal situação? E pode perceber, quando é a afronta do maligno, ele usa a palavra para rebaixar, para humilhar, ele usa a palavra para
perguntar muitas vezes, aonde está o teu Deus? Você não é crente? Irmão, você acha que eu já não passei por essa situação? Ora tanto pelas pessoas, acontece tanto na vida das pessoas, na vida dele não acontece. O que será? Será que Deus não gosta dele? Irmãos, a gente ouve esse tipo de coisa para botar a gente para baixo, mas eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Eu tenho um Deus que é fiel com a palavra dele. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque a nossa leve, agora vamos lá para o apóstolo Paulo, eu acho fantástico isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, atentando-nos para aquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos é temporal, passa, mas o que não vemos é eterno. E está lá na glória que um dia nós chegaremos lá para provar. Agora vamos para o segundo, irmãos. Quando é uma adversidade, quando é uma luta, uma tempestade, uma tormenta que a gente passa, que é a provação de Deus. Mas quando é provação de Deus, é comum não ter afronta, é comum a gente ficar sem resposta, Deus fica em silêncio. Olha dentro do barco, ali era uma provação de Deus na vida dos apóstolos. Jesus queria testar a fé deles, queria ensinar eles, queria fortalecê-los. Jesus estava dormindo. Deus não falava nada. Irmãos, quando é provação de Deus, Deus fica quieto. A gente está na prova, na luta, Deus, onde é que o senhor está? E não fala. Você vem na igreja, Deus fala comigo, Deus não fala. É porque Deus está provando, Ele está em silêncio e está provando. E para que Deus prova? Para que Ele mandou uma tormenta na nossa luta? É para fortalecimento. Irmãos, a cada tormenta que a gente passa, a gente sobe um degrau. A cada luta que a gente passa, a gente adquire novos conhecimentos. A cada luta que se passa, nos fortalecemos. E nós vamos galgando até chegar. E vamos subindo de patente. Aqui vai uma observação. Tem pessoas que chegam na igreja, irmão, com um ano ele diz que quer ser pastor. Não é assim, pastor? Não, porque eu quero ser pastor. Irmãos, tem degraus, tem tempo. Por quê? Porque Deus precisa preparar. Olha a vida de Davi, irmãos. A vida de Davi, depois de ungido, a vida dele foi só tormenta, só luta, só adversidade. É de caverna em caverna, no terreno de inimigo, perseguição do rei. Deus estava fortalecendo esse homem para fazer o melhor rei que Israel já teve. Olha para a vida de Moisés. Criado no Egito com tudo, com toda a regalia. Deus tira ele 40 anos na terra de Midian, sozinho, longe da família, pastoreando gado lá, jogado lá sozinho. Deus estava tratando e ensinando esse homem e fortalecendo ele para ser o melhor líder que Israel já teve. Olha para a vida de José, um homem que não provocou mal para ninguém, é jogado dentro de um buraco, vendido como escravo, depois é injuriado, difamado, mentem e ele vai preso por uma coisa que ele nunca fez. Por que Deus está fazendo isso com a pessoa? Ele é carrasco? Não, ele está fortalecendo para levantar o maior governador que o Egito já conheceu. Deus está levantando um homem que vai preservar uma geração, que Deus está guardando desde, né, professora? Desde Abraão, desde Noé, Deus está preservando uma geração, e Ele vai usar a vida desse homem para preservar esta geração. Meu irmão, quem sabe Deus não está fazendo isso na tua vida para preservar a tua casa, a tua família, no ambiente de trabalho. Então nós passamos luta, irmãos, e isso nos fortalece. E uma vez eu perguntei para Deus, eu estava passando por uma luta vindo de Deus, e eu perguntei, Deus, por que tem que ser assim? Eu não falei como os apóstolos disseram aqui, por que o Senhor está dormindo no meio de uma tempestade? O Senhor não está ouvindo? Não, nós estamos perecendo. Eu não falei assim, mas eu falei, Deus, por que tem que ser assim? Deus, por que tem que ser assim? Irmãos, a resposta de Deus veio para mim, não sei se acontece isso com você, mas na minha mente ela dá um boom, ela faz assim, bum, e me abre o entendimento. Deus fala comigo dessa forma. E qual foi o meu entendimento? O nosso cérebro, ele é mal acostumado. O nosso cérebro, ele tem uma mania de dar ênfase às coisas ruins. Pode perceber, qual é a notícia que mais se tem atenção? É o sensacionalismo. Eles pegam as coisas ruins e ficam batendo em cima daquilo lá e tem audiência. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Vamos nós contar algo de bom que aconteceu na nossa vida. É 5, 10 minutos de conversa, acabou. Você não tem mais o que falar. Vamos nós contarmos coisas ruins da nossa vida, a gente passa o dia inteiro falando. Não é assim? O assunto não acaba quando vai falar coisas ruins. Mas quando é coisa boa, logo acaba, logo termina. Parece que não tem graça falar do que é bom. Mas falar do que é ruim, o negócio vai, ganha uma proporção. E você passa horas falando, lamentando, chorando. O nosso cérebro, assim, ele dá ênfase às coisas ruins. Imagina a pessoa... Nasceu um filho, comprou o carro dos sonhos, adquiriu a casa, conseguiu o emprego dos sonhos, tudo isso no mesmo ano, mas perdeu um ente querido. Na noite de Natal, do que ele vai lembrar? Do que ele vai lembrar? Do filho que nasceu, do carro que comprou, da casa que tem, do bom emprego?
É disso que vai lembrar ou vai lembrar do que perdeu? Ele vai lembrar justamente da perda do ente querido e vai chorar na noite de Natal e na virada do ano, porque o nosso cérebro é assim. Então o que Deus ministrou para mim, irmãos? Ele coloca a gente em dificuldade para ensinar, porque o nosso cérebro vai assimilar o aprendizado, porque se for na bonança a gente não aprende. O nosso cérebro não vai assimilar quando foi ensinado na bonança, por isso que ele ensina na adversidade. Dá um glória a Deus, hein? Está difícil a luta? O professor está de pé ensinando. A adversidade bateu na porta, está ensinando, lapidando e moldando. Irmãos, eu acho fantástico a vida de um homem chamado Jó, que Deus o escolheu para provar. Ali Deus permitiu que Satanás tocasse, mas foi Deus que escolheu provar Jó. A Bíblia diz que era um homem íntegro, reto, se desviava do mal, que Deus chegou a ponto de falar para o diabo: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e se desvia do mal. Deus fez questão de detalhar as qualidades desse homem. E aí o diabo falou também: se eu cercou de tudo que é bom, qualquer pessoa teria essa condição, né? Aí Deus permitiu, então toca em Jó. Mas ele era íntegro, ele era justo, ele era correto, desviava-se do mal, mas faltava uma coisa para Jó. Vamos lá, já bem lá mais para frente, eu não me lembro o capítulo. Depois de tudo que esse homem passa, ele disse, mas essa frase até a pastora Cida citou outro dia: antigamente eu ouvia falar do Senhor, de Deus, mas hoje eu o conheço. Era o que faltava para Jó, irmãos, conhecer Deus. Ele era íntegro, ele era reto, mas ele não tinha intimidade com Deus, e Deus queria essa palavra, agora eu vejo. Eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo, agora eu o conheço. Então ele tinha todas essas qualidades, mas ele ainda não tinha tido uma intimidade com Deus. Nós fomos ministrados no encontro de homens, o homem lá, que vai ter com Jesus à noite, um fariseu, doutor da lei, um príncipe em Israel, Nicodemos, chamado Nicodemos, e ele chega lá, e Jesus fala: Nicodemos, você é príncipe em Israel, você conhece tudo, sabe o que está faltando para você, Nicodemos? Nascer de novo. Só falta uma coisa para você: nascer de novo. Você conhece a Torá, você conhece a lei, você conhece Moisés, Abraão, Isaac, você conhece de cor salteado, você ensina porque você é príncipe em Israel. Você é um homem que tem um vasto conhecimento, mas te falta uma coisa: nascer de novo. Então você viu um homem que tinha um monte de agregados, mas faltava uma coisa: nascer de novo. O que faltava para Jó? Conhecer a Deus, que ele ainda não conhecia. Então Deus permitiu tudo aquilo para que aquele homem conhecesse a Deus. Irmãos, quando vem algo na nossa vida, nós precisamos enxergar: é o diabo que está contra a nossa vida? É Deus que mandou essa provação? Aí, irmãos, em terceiro plano, vem quando é por desobediência. Quando é que a tormenta vem? Por desobediência. Quando nós desobedecemos. Aí, a primeira, que é investida do maligno, como é que passa? Eu vou orar e vou guerrear contra. A segunda, é de Deus. Eu preciso entender o que é que Deus está querendo de mim. O que é que o Senhor quer de mim, Pai, com essa adversidade que veio? Porque o Senhor está calado, ninguém me afrontou, mas eu estou passando por uma luta. Então talvez o Senhor está me provando. O que que o Senhor quer de mim? Como é que isso passa, irmãos? Aí é tempo. Se é de Deus, é tempo, que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Aí é perseverar em oração e esperar o tempo passar, até o momento dele se levantar e dizer: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Irmãos, se é de Deus, vai chegar a hora. Vai chegar um momento que ele vai dizer: basta, e seguir-se-á uma grande bonança. Tem ventos que sopram na nossa vida que é para bênção. Ah, é possível? É. A nação de Israel estava em frente ao Mar Vermelho, e a Bíblia diz para Moisés: Moisés, coloca o povo para marchar, porque eu vou mandar um vento oriental e ele vai abrir o caminho. Tem ventos que abrem o caminho, tem ventos que nos fazem parar, tem ventos que fazem a gente bambear. Mas contudo, irmãos, no fim a gente vê a bênção, a glória de Deus, a mão de Deus. E quando é por desobediência? Olha para Jonas. Jonas, você vai lá em Nínive pregar a minha palavra. Nínive era a capital da Síria. Os ninivitas eram cruéis, eles matavam de forma assim terrível, e todo mundo que ia lá, um profeta morria, e aí Jonas ficou com medo. Deus fala: você vai em Nínive, ele pega um navio para Tarsis. E o que acontece no meio da navegação? Vem uma grande tempestade. E nessa tempestade, eles começaram a tirar pesos do barco, porque o barco estava quase virando.
E eles lançam sorte, falando, alguém aqui pecou, alguém fez coisa errada. Lançaram sorte, caiu em Jonas. Olha só, irmãos, que interessante. Quando foi que essa tempestade passou? Quando ele assumiu o erro dele. A culpa é minha, se vocês me lançarem no mar, a tempestade passa. Então, irmão, se é uma tempestade que eu estou passando, uma provação que eu estou passando por erro meu, quando eu reconheço e peço perdão a Deus, essa tempestade vai passar. Mas sabe qual é o grande problema, irmão, dessa adversidade, dessa tempestade de Jonas? O que os tripulantes e os passageiros e o comandante daquele navio tinham a ver com a desobediência de Jonas? Nenhuma, mas estavam padecendo? Estavam. Quando nós desobedecemos, a tormenta que vem nos pega e todos aqueles que estão à nossa volta. E pessoas pagam por coisa que não fez quando desobedecemos. Quando nós erramos o alvo, quando nós desobedecemos a Deus, a tormenta vem, irmãos, aí sofre eu, pai, mãe, filho, irmão, sofre todo mundo que tiver ao redor. Pessoas que não têm nada a ver com a história, sofre porque eu cometi um erro. Então como é que isso vai acabar? É quando eu reconheço, Deus, eu errei, o Senhor me perdoa. Lembra de Davi? Davi falou, eu vou enumerar o exército de Israel. O profeta chega, Davi, Natan fala, Davi, não é boa coisa que você vai fazer. Ah, mas eu vou numerar. E ele numerou. Por que ele numerou? Porque nessa época, irmãos, você vai ver que a Bíblia diz que o arraial dos assírios tinha 185 mil homens, tal exército tinha 200 mil homens. Então quando se falava o número do exército, ele mostrava o poder daquele rei. Como você mostrar hoje, nós estamos no século 21, quando você fala de armas nucleares, você vê a força que tem tal nação, tal exército. Então na época era o número de soldados, ele tem 500 mil homens com espada na mão, aquilo assustava a outra nação. Então Davi enumerou o exército, o mesmo Davi que escreve nos Salmos, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, ele manda numerar o exército. Para quê? Massagear o ego. Eu vou mostrar para as nações quantos homens eu tenho. E aí a confiança dele agora passa a ser nos homens e não mais em Deus. A confiança dele agora sai do Altíssimo e vem para o terreno. Aí Deus olha e fala, está reprovado. Num dia só a espada de um anjo desce e 20 mil soldados. Aí Davi, o que Davi faz? Senhor, perdoa, fui eu que errei. Fui eu, Senhor, ninguém tem culpa disso. Aí a ira de Deus passa. Então, irmãos, quando nós erramos, esse é o grande problema. Porque Davi errou, mas os soldados morreram. Então pessoas que não têm nada a ver com a história acabam padecendo porque a gente desobedece, porque faz errado. Então antes que isso aconteça, melhor na hora de tomar uma decisão, Deus, eu estou correto, está certo o que eu estou fazendo? A minha escolha, Senhor, eu estou certo no que eu estou fazendo? Ou está errado, ou eu vou acarretar problema para a minha vida e para a vida de mais alguém? Irmãos, quantas vezes a gente vê por aí, né, pessoas que tomam decisões erradas e daqui a pouco você vê lá, a família padecendo, filho padecendo, pai padece, todo mundo padecendo porque fez uma escolha errada, porque desobedeceu. Foi o caso de Jonas. Então aqueles tripulantes, o comandante, os passageiros daquele barco, não tinha nada a ver com a história, gente. Agora está todo mundo amedrontado e com medo do barco ir a pique, todo mundo morreria afogado. Até que o homem, ele se volta e fala, não gente, a culpa é minha, fui eu que errei. Se vocês me jogarem no mar, pelo menos foi corajoso, né? Ele assumiu, falou, me joga no mar que a tempestade passa. Foi dito e feito, jogou, seguiu-se uma grande bonança. Então, irmãos, esses 3 tipos de tormenta que nós passamos, a gente, através dessa ministração, para a gente ter pelo menos um parecer, qual é o tipo de adversidade que eu estou tendo? É a investida do maligno? É provação de Deus? Ou eu errei? Ou eu falhei, tomei uma decisão errada? Quando nós identificamos, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente ir no Senhor. Deus, olha, foi eu que pequei, eu errei, meu filho não tem nada a ver com isso, minha esposa não tem nada a ver, me ajuda, Senhor. Não. Uma vez, irmão, eu vi um rapaz tomar uma decisão assim, que eu falei, misericórdia, como pode ser tão infantil? E depois ficava chorando pelos cantos lá, e eu falei, mas abençoado, não é assim que faz. Mas ele estava com um carro, com um documento atrasado, estava todo bagunçado o carro dele. E aí chega lá alguém lá e diz, Deus está dizendo que está abençoando você com um carro. Não, ele foi lá na loja, deixou o carro endividado, com, né, um valor pequeno, e pegou um outro carro para pagar a parcela, sendo que aquele carro já era quitado. Ele só precisava pagar a dívida do carro e arrumar. Não, ele deu aquele lá e saiu com um legalzinho. Irmãos, o carro começou a dar problema, um atrás do outro no motor, e gasta dinheiro daqui, dinheiro que não tinha. E aí depois ele estava chorando as pitangas lá, né? E aí eu falei, mas rapaz, você foi muito precipitado, cara. Não, mas falou que era de Deus. Cara, você não conhece a Deus para perguntar para ele, fala, Deus, o senhor está nesse negócio mesmo? Irmãos, quantas pessoas infantis que ouvem uma profetada, vai lá e toma uma decisão, sem consultar Deus, sem perguntar, Deus, o senhor está nesse negócio? O senhor vai comigo?
Gideão, o senhor está comigo? Tá, então eu quero uma prova de que o senhor está nesse negócio. Mas ele pegou um carro, literalmente uma bomba, aí às vezes ficava sem carro para ir para a igreja, e aí tinha que ir a pé ele, a esposa, os filhos pequenos, e aquela tormenta na vida dele só porque tomou uma decisão errada. Não era para ser daquele jeito, mas a precipitação, a pressa, levou ele a tomar uma atitude errada, e aí todo mundo pagou o preço. Então, igreja, quando nós estamos passando por adversidades, que todos nós passamos, batalhas na nossa vida, que é natural, a vida de um cristão ela é feita de batalhas. A guerra é o contexto geral, é o todo, mas as batalhas são etapas. A gente pega as guerras que tem no mundo aí, né? Tem a batalha naval, a batalha terrestre, a batalha aérea, né? Mas a guerra, a nossa guerra, ela só vai terminar o dia que nós partimos dessa terra, ou por uma morte natural, descer ao seio da terra, ou o Senhor nos levar. Então aí essa guerra se finda, mas até lá as batalhas estão travadas, dia após dia. Eu estou passando por luta, glória a Deus, vida de cristão é assim mesmo, né? Se não tiver, aí é estranho. Eu estou na bênção, não, tem alguma coisa errada, está muito na graça aí, porque a nossa vida ela é feita de batalhas, e as batalhas que nos fazem crescer, as batalhas que nos ensinam. Você passa uma adversidade hoje, no dia de amanhã vem outra, você olha para trás e fala, eu já passei por uma, eu vou passar mais uma. A gente vai aprendendo a lidar com as situações. Davi, quando foi lutar contra aquele gigante, ele não foi, irmãos, lógico que ele foi na fé, na crença no Senhor, na confiança, mas ele tinha destreza com aquele equipamento que estava na mão dele, que era a funda. Ele sabia atirar com aquilo, e muito bem, porque aquela, irmãos, é uma arma que os pastores usavam para afugentar as feras que vinham comer as ovelhas. Aí certamente Davi ficava treinando. A Bíblia fala no livro de Juízes, né, que tinha 400 homens canhotos que atiravam com a funda e não erravam um fio de cabelo, para você ver a precisão do negócio. Era essa arma que estava na mão de Davi, e ele treinou e ficava com a arma treinando. O dia que ele, eu já matei gigante. Até ali, irmãos, olha que interessante, ninguém sabia que ele tinha matado um urso e tinha matado um leão, ninguém sabia. Irmãos, a gente vai matando ursos e leões, e em alguns momentos aparecem coisas grandiosas, em momentos aparecem, cara, mas olha o que eu já passei lá atrás, eu venci isso, eu venci aquilo outro. Você vem a mim com afrontas, você vem a mim com zombaria, me diminuindo, mas eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. E ainda hoje, ele falou para o gigante, ainda hoje Deus entregará você na minha mão, e eu vou entregar a tua carne para as feras do campo comer. E o único local descoberto era a testa do gigante. Ele bem na testa do gigante, derrubou com a arma do gigante, ele foi lá cortar a cabeça dele. Então, irmãos, como é que Davi tinha tanta certeza que ele ia acertar esse gigante? Você imagina a agilidade de um leão? Ele era muito mais ágil do que aquele gigante, que o gigante, pega um homem muito grande, ele não é tão ágil, ele até tem, mas não é tão ágil quanto um leão. Você acha que Davi catou um leão com a mão para matar? Não, primeiro ele deu uma pedrada na cabeça dele, catou a fundo e pô, ele tonteou, foi lá e matou ele com a própria mão, mas ele já estava tonto. E o urso? Você imagina um urso de pé, quase 3 metros de altura, como é que você mata um urso com as próprias mãos? Não tem como, mas e com uma funda? Com uma funda dá, pum, na cabeça do urso. Então ele já estava craque naquilo. Irmãos, é assim, a gente vai aperfeiçoando. Chega uma hora que você fala, já estou acostumado. Uma vez eu estava ministrando na vida de um jovem, né, e ele estava, para ele o mundo estava acabando, para mim eu dava risada, e ele falava, eu não acredito, eu estou aqui quase morrendo, e você está rindo da minha cara. Ai, jovem, você ainda é uma criança, tá? Você vai chegar lá, um dia você vai rir dessa situação, e você vai ministrar na vida de alguém, e vai dar risada também, sabe por quê? Porque isso aí, cara, é só um soprinho. Isso é só um soprinho, isso não é nada. Você vai ver coisas maiores do que essa ainda. Irmãos, foi dito e feito. 10, 12 anos depois, um dia conversando com esse rapaz, ele falou, eu lembro exatamente daquele dia que eu estava chorando e você rindo. Eu peguei um jovem para ministrar na vida dele, o jovem começou a chorar e eu comecei a rir. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ficando calejado, a gente vai ficando adestrado. Tá? Não é qualquer batidinha de pé que vai assustar um servo de Deus, não. Bateu o pé lá atrás, pode bater à vontade. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Eu tenho um Deus que zela por mim. Eu e a minha casa. A palavra do Senhor garante que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. E depois que Deus livra, irmãos, a gente olha para trás e cantamos o hino da vitória. Meu irmão, minha irmã, Jesus não está dormindo, não. O salmista, no Salmos 27:10, ele diz, se o meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá.
Mas ele nunca abandonou, nunca vai abandonar, ainda que a gente pensa que ele está dormindo. Não, Jesus esqueceu de mim. Jesus está dormindo. Não é possível eu estar passando por tal situação e até agora ele não falou nada. Irmãos, quando é provação, quando é luta vinda de Deus, geralmente a Bíblia diz que ele não faz nada sem avisar os seus santos profetas. Então tudo que Deus vai fazer, ele avisa. Você já deve ter vivido isso. Irmão, Deus me deu uma revelação. Você vai passar por uma tormenta. Misericórdia. Você, não quero, não, mas foi ele que falou. No outro dia, a luta estava instaurada. Falei, poxa Deus, mas eu não queria isso. Mas Deus queria. Ele queria fortalecer. Ele queria me ensinar. Ele queria fazer confiar nele e acreditar nele de verdade. Porque uma coisa é eu dizer que eu tenho fé. A outra coisa, irmãos, é na hora da turbulência. A outra coisa é na hora que o negócio está enroscado, que não vai nem para frente nem para trás e a gente não vê saída. É aí onde entra a fé. É aí onde entra a crença no Senhor. Deus, eu estou acabado, eu estou nessa situação, mas o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje será eternamente. O Senhor sempre terá uma porta aberta. O Senhor sempre tem uma válvula de escape. Sempre terá uma solução para o problema, independente de qual seja, do tamanho que seja, o Senhor sempre dará solução. Mas na hora que nós estamos no meio do vendaval, no meio da turbulência, nós não enxergamos recursos, portas de saída, nós não enxergamos nada. A gente foca no problema. A gente olha para a situação e fala, não dá, não vai dar. Meu Deus, a coisa está difícil, a coisa está preta. Senhor, tem misericórdia, eu não estou vendo solução. Muitas vezes a solução está, a gente está tão cego de medo que a solução está na nossa frente. A solução dos apóstolos estava dormindo dentro do barco. A solução deles estava com eles, do lado deles. Mas eles não viam solução. Bom, ele está dormindo, mas vamos acordá-lo. E deram uma sacudida nele. E aí, qual é a pergunta que Jesus faz? Qual é a fala dele? Vocês ainda não têm fé? Andando comigo esse tempo todo, vendo sinais e prodígios, vocês ainda não têm fé? Olha o que Jesus fala para vocês. Vocês ainda não têm fé? Vento, aquieta-te, mar, cala-te. Seguiu-se uma grande bonança e aí eles dizem, irmãos, além deles não terem fé, eles não conheciam a Cristo ainda por completo, porque eles falam entre eles, mas quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu pergunto para mim e para vocês, quem é esse homem? Quem é esse homem que os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Nós louvamos o nome que é dado sobre todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará, porque ele é Senhor, porque ele é majestoso, porque ele é majestade, porque ele é poderoso, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele era ontem, ele é hoje, ele será amanhã, e é esse Deus que mudou a minha história e mudou a sua, para que sejamos adoradores dele. E na hora da adversidade, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. É difícil? É, mas não temos outro recurso. Eu me lembro da mulher Ciro-Fenícia, ela estava com uma filha endemoniada, que ninguém poderia ajudar ela. Ela vai diante de Jesus, o que ela faz? Ela o adora. Ela o adora. No meio de uma adversidade, de uma luta, de um problema muito sério, ela vai e se prostra e adora Jesus. Qual o desfecho da história? Vai porque a tua filha já está liberta. Irmãos, é no meio da adversidade que se descobre os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, a coisa está difícil, está turbulenta, e ele está lá, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Lembra daquela mulher que o filho dela morreu? Que o profeta profetizou e falou, nesse tal tempo você terá um filho. O filho nasceu, era um menino já, e morreu. E o profeta está passando e chega para ela, como vai? Ela diz, vai bem. Você imagina uma pessoa com um filho morto dentro de casa? Vai bem. Com um filho morto dentro de casa. Irmãos, imagina se sou eu, se é você numa situação dessa. E irmão, como é que você está? Ah, só a misericórdia de Deus, acho que Deus não me ama mais, Deus não gosta de mim, porque olha o que aconteceu comigo. Então, irmãos, tem coisa na nossa vida que o Senhor permite, é para nos ensinar, para nos fortalecer, para que a gente suba degraus na nossa vida espiritual e na nossa fé, para que tenhamos uma fé contínua,
uma fé que não vai esmorecer na hora da adversidade. Na hora da adversidade nós sabemos o que fazer, aonde correr, em qual porta bater. Jesus, Ele é a porta. Aquele que bater, abrir-se-vos-á. É o Deus que prometeu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi Ele que prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Eu olho para a vida desses dois homens, desse homem que proferiu esta palavra, o apóstolo Paulo, junto com Silas, meu xará. Irmãos, açoitados e presos. Eles podiam estar na grade lá, poxa Deus, como é que o Senhor permite? Não, Silas, vamos adorar, vamos começar a adorar. Terremoto, todas as cadeias se rompe tudo. Adorando a Deus. Irmãos, a adoração, ela rompe no mundo espiritual. A adoração, independente. Porque adorar a Deus, irmãos, com o bolso cheio, com tudo, é tranquilo. É maravilhoso, é glória a Deus. A gente vem, ai Deus, eu recebi uma graça, o Senhor é maravilhoso. Mas adorar a Deus, irmão, na adversidade, aí que se descobre um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, uma pessoa que teve perdas, que passou por lutas, que está passando por adversidade. Ela vem na igreja de lábios quase cerrados: Senhor, eu te adoro porque o Senhor é Deus. A minha vida não é parâmetro para nada e ninguém, mas o Senhor é Deus. O Senhor é o único ser, o único Deus a ser adorado, e eu estou aqui para te adorar, porque o Senhor mudou minha história, mudou a minha vida, e o Senhor continua sendo Deus, independente do que tenha acontecido comigo, eu te adorarei. Nós louvamos aqui, né? Adorarei, não importam as circunstâncias. Você prestou atenção nessa frase? É sério isso, irmãos. É muito sério isso. Adorarei, não importa a circunstância. Qual a circunstância que nós estamos vivendo? Eu tenho a minha, cada um tem a tua, mas a gente não pode perder o foco de adorar o Senhor, ao único e verdadeiro Deus. Independente da tribulação que eu esteja passando, se é tempestade, literalmente uma tempestade, se é uma luta que veio por conta do meu adversário, se é uma aprovação de Deus, ou se é desobediência a Deus, eu não posso fugir do meu foco. Eu nasci para adorar o Senhor e glorificar o nome dEle. Qual é o intuito da vida, da nossa vida? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. De que maneira que eu faço isso? É mostrando Ele na minha vida. Ah, mas você está desempregado, e daí? Mas eu continuo sendo filho de Deus. Eu perdi meu emprego momentâneo, mas eu continuo sendo filho. Ah, Ele tem cuidado de mim. Ah, mas você está passando por tal coisa, mas eu continuo sendo filho. Ele está cuidando de mim. Ah, mas você está passando por isso, e qual é o problema? Todo ser humano está suscetível a isso, todos nós passamos, mas Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo filho. E eu tenho uma promessa sobre a minha vida, que eu sou herdeiro, e um dia eu vou tomar posse daquilo que foi preparado, diz a palavra, desde a fundação do mundo. E Ele vai entregar aos filhos, aqueles que andaram em perseverança. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Eu te guardarei. Então o guardar, irmão, de Deus é proteção, e essa proteção, ela está contínua na nossa vida. Talvez Deus, ele não vai livrar da adversidade, mas Ele vai livrar na adversidade. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou na cova dos leões. Ele não livrou da fornalha de fogo ardente, mas Ele livrou na fornalha de fogo ardente. Talvez Deus não vai livrar a gente de tal situação, mas nessa situação Ele vai nos livrar e vai nos guardar, porque Ele é Deus, ontem e hoje e será para todo sempre. Amém? As palmas louvem o Senhor. Fiquemos com esta palavra, que Ele é Deus fiel para cumprir na nossa vida.